Muitos dos projetos defendidos pelas campanhas presidenciais alegam buscar maior justiça social, levantando bandeiras como precisamos tributar os mais ricos, precisamos reduzir a desigualdade. Hoje você tem classe média alta, ricos e os super ricos. Os que defendem a criação de um imposto sobre grandes fortunas argumentam que a desigualdade vem aumentando no mundo, e de fato isso é verdade. Uma pesquisa realizada pela FGV Social, que uniu a base de dados do Imposto de Renda Pessoa Física, indicou que nos últimos anos houve um aumento da desigualdade entre os mais pobres e os mais ricos no Brasil, principalmente devido ao efeito da pandemia sobre a classe média. Já os que são contra a implementação do imposto sobre grandes fortunas chamam a atenção para a fuga de capitais observada nos países que adotaram o imposto sobre grandes fortunas. Isso porque os super ricos têm muito acesso a ferramentas de planejamento patrimonial e de sucessão. São pessoas que têm meios de proteger o seu patrimônio. O fluxo financeiro mundial ele circula facilmente. Você não tem controle desse fluxo. Então, dependendo de como você fizer isso, vão para outros paraísos fiscais. Isso acaba acontecendo mesmo. E como o imposto precisa de uma lei para ser instituído, eles também argumentam que a riqueza transita mais rápido do que qualquer proposta de lei que corra no legislativo, o que tornaria o imposto sobre grandes fortunas pouco relevante sob o ponto de vista arrecadatório. E o resultado dessa conduta seria o menor investimento no Brasil e, consequentemente, o aumento da pobreza, o que seria um efeito totalmente contrário do inicialmente esperado. Mas será que isso faz sentido? Ao longo deste vídeo, iremos analisar economias onde o imposto sobre grandes fortunas foi proposto e quais foram os seus resultados. Tudo isso para entender se esta é de fato uma proposta que se sustenta, baseando-se em estudos e dados concretos. O imposto sobre grandes fortunas está previsto no artigo 153 da Constituição Federal, mas para que ele entre em vigor, ele deve ser regulamentado, o que nunca ocorreu. Só nas últimas 3 décadas, uma série de projetos sobre o tema foram apresentados, mas nenhum deles avançou de maneira consistente. O Observatório de Política Fiscal divulga um estudo com a experiência internacional do imposto sobre grandes fortunas adotados por países membros da OCDE. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é composta por países como Alemanha, Austrália, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Polônia, entre outros. O imposto sobre grandes fortunas foi instituído em diversos países, mas a maioria deles desistiu da ideia e aboliu o imposto. A Alemanha, França, Itália, Suécia, Dinamarca e Áustria desistiram da ideia por custos operacionais e complexidades que não justificaram uma arrecadação percentualmente tão baixa. E atualmente, a taxação sobre grandes fortunas só se mantém de pé em 3 dos 38 países membros da OCDE. A Espanha, que já aboliu o imposto uma vez, mas decidiu retomá-lo há pouco tempo, a Noruega e na Suíça. Nós iremos analisar 3 casos de países que instituíram esse imposto. Primeiramente, o caso da Colômbia, devido à proximidade geográfica e cultural com o Brasil. Tomaremos aqui como exemplo também a Alemanha, onde o imposto sobre grandes fortunas foi abandonado. Mas, devido às suas circunstâncias históricas, podemos analisar como este imposto foi implementado de maneira temporária e serviu seu propósito, obtendo um certo resultado favorável e porque depois ele foi descontinuado. E a Suíça, que apesar de ainda ter o imposto sobre grandes fortunas, continua a atrair pessoas muito ricas. E também veremos como isso pode se aplicar no Brasil. E este vídeo é um compilado de informações extraídas de reportagens e artigos acadêmicos. Todos os links encontram-se na descrição do vídeo. Colômbia. Dando aqui um pequeno contexto histórico, o imposto sobre patrimônio, com alíquotas relativamente altas, de 2,4% a 4,8% para qualquer patrimônio que excedia 1,6 milhões de dólares. Ele foi introduzido em 1986 e extinto em 1991. Foi cobrado novamente entre os anos de 2003 e 2006 para que a Colômbia financiasse o custo do combate às guerrilhas. E em 2014 foi instituído um imposto sobre a riqueza, com a criação da Lei número 1739 de 2014,
E desde a instituição desse imposto, entidades offshore vêm sendo utilizadas pelos mais ricos na Colômbia para enviar as suas riquezas para paraísos fiscais, protegendo os mais ricos da tributação. O que acontece é que os ativos informados ao fisco colombiano caem imediatamente após um indivíduo incorporar uma entidade offshore, e é lá onde se busca ofuscar o patrimônio e reduzir a tributação. E a arrecadação deste imposto vem representando uma parcela menor do PIB ano a ano, e atualmente ele representa 0,09% do PIB. E o que podemos ver aqui neste caso colombiano é um problema que se repetiu em todas as experiências com impostos desse tipo: a evasão de capital, ou seja, a saída do dinheiro na tentativa de reduzir a tributação por parte do contribuinte. E aumentar a tributação acabou fazendo com que crescessem o número de empresas offshore entre os colombianos. E como consequência da criação destas empresas, o capital que antes era colombiano passou a ir para outros países com menores taxas. E desta forma, torna-se difícil ponderar até que ponto este imposto pode vir a ajudar a aumentar as receitas do país, ou até que ponto este imposto pode ter se tornado só uma ferramenta tributária custosa e que pouco oferece em troca para a população. A Alemanha. A Alemanha, em um contexto histórico muito específico, optou por inserir o imposto sobre fortunas praticamente em caráter emergencial. A derrocada do Estado alemão nas guerras fez com que a sociedade, além de toda a miséria que passava, tivesse que reconstruir as suas cidades, as suas fábricas e outros meios de produção, mas também tinham que arrecadar fundos para pagar os impostos devidos aos países vencedores da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E durante o período pós-guerra, o governo alemão carecia de infraestrutura básica, haja vista a destruição quase que por completa das suas maiores cidades, que consequentemente implicavam em uma produção menor, uma renda menor e uma dificuldade de captação de recursos e investimentos. Mas conforme este período de instabilidade devido à guerra foi passando, a sociedade passou a não tolerar mais a presença de um imposto sobre o patrimônio. Ao vivenciar um maior período de paz e estabilidade econômica, os impostos sobre o patrimônio agiram como uma espécie de repelente de investimentos, e por fim, o que se observou foi a migração de capital para países com índices de tributação menores, como é o caso da Suíça, que estava logo ao lado. Não por isso a sua arrecadação também foi decaindo ano a ano, como podemos ver neste gráfico. E o que se pode extrair da análise do exemplo alemão é que estes impostos instituídos funcionaram na Alemanha tendo em vista as suas particularidades, como o caso de ser um imposto emergencial e temporário. Foi uma forma que o governo encontrou para reestabelecer a ordem em um país que estava sob ruínas, tendo assim que recorrer à cobrança de impostos sobre o patrimônio acumulado. O ponto positivo a ser enxergado aqui é que a criação de um imposto emergencial para ajudar na reorganização social do país funcionou. De fato, foi possível arrecadar fundos para a reconstrução do país, reorganização social e promoção da igualdade. Suíça. A Suíça tem uma configuração muito diferente dos países tradicionais. O país é dividido em cantões, que possuem uma forte autonomia, e isso gera uma espécie de competição entre os cantões. E por isso, o país durante décadas ficou conhecido como paraíso fiscal, devido à sua baixa tributação, privacidade dos depósitos realizados e estabilidade das suas instituições. A Suíça, como a Noruega e a Espanha, é um dos poucos países europeus a cobrar o imposto sobre fortunas. Mas além da estabilidade e previsibilidade institucional, alguns cantões oferecem vantagens fiscais específicas a pessoas que residem no país, mantendo atividade profissional no exterior. Os impostos muitas vezes são baseados no padrão de vida e cobrados sobre os gastos particulares de cada contribuinte. Tanto que, em alguns casos, o governo toma como base o tributo a ser pago como uma parcela fixa a depender do gasto mensal que uma pessoa tem com o aluguel de moradia no país, o que proporcionalmente pode ser muito baixo quando comparado a outros países. E olhando aqui os dados a fundo, em 2017, um residente suíço, sem filhos, pagou cerca de 17% do seu salário bruto em impostos e contribuições previdenciárias. A média dos países da OCDE foi de 25,5%. Os trabalhadores da Bélgica e da Alemanha foram os mais taxados, cerca de 40%.
As cargas tributárias na Suíça variam muito dependendo do cantão e do município em que se vive. Além disso, o contribuinte é obrigado a pagar mensalmente um seguro de saúde particular, já que o país não oferece um sistema de saúde pública. E como vemos, apesar de ainda ter um imposto sobre grandes fortunas, a carga tributária na Suíça ainda é baixa quando comparado a outros países que estão ao seu redor. E não faz muito tempo que a Noruega decidiu aumentar o imposto sobre super ricos. E isso fez com que um número recorde de noruegueses trocasse a Noruega por países com impostos baixos. O jornal britânico The Guardian explica que muitos destes noruegueses se mudaram para a Suíça, onde os impostos são muito mais baixos. E exercendo uma comparação necessária aqui com os possíveis efeitos da instituição deste imposto no Brasil, sem dúvidas o país sofre hoje um grande grau de desigualdade social, sendo inclusive um dos maiores do mundo. Mas esta desigualdade não foi ocasionada por um evento atípico como uma guerra, como foi o caso alemão. Também não dispomos de uma estabilidade institucional, uma baixa tributação e uma qualidade de vida como a Suíça. Por fim, o mais provável é que a possível instituição deste tipo de imposto gere consequências mais parecidas com as que vimos na Colômbia. A extrema concentração de renda e desigualdade no Brasil não se deve a guerras ou fatores externos, deve-se ao próprio Estado gestor e às políticas públicas que historicamente só fizeram aumentar a desigualdade e a disparidade socioeconômica no Brasil de um modo geral. O Brasil já possui uma carga tributária extremamente elevada para um país que pouco oferece à sua população. O imposto sobre grandes fortunas, neste caso, poderia funcionar mais como um repelente de recursos, o que, por consequência, poderia ocasionar na redução dos investimentos e maior desaquecimento econômico no país, o que poderia gerar um efeito contrário do inicialmente proposto. E foi isso que eu pude concluir depois de ver todas estas fontes, mas agora eu gostaria de saber a sua opinião na forma de comentários aqui embaixo. E pessoal, esse vídeo foi muito breve, esse assunto é muito grande e tem uma série de nuances. Tem países que eu não comentei aqui, como é o caso da Argentina, dado que as consequências desse tipo de tributação ainda não são tão definitivas assim. Mas enfim, eu gostaria de saber a sua opinião na forma de comentários aqui embaixo. E você já se perguntou por que nós não conseguimos importar carros usados no Brasil? Qual seria o real motivo? Eu vou deixar um vídeo aqui ao lado caso você tenha interesse. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e dê um like. A gente fica por aqui e até a próxima.